Olá, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou apresentar meu projeto denominado Avaliação do Consumo e da Preferência Condicionada Local com Etanol de Animais Expostos ao Etanol e ao Enriquecimento Ambiental durante o período perinatal. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Neuroquímica e Farmacologia Comportamental sob orientação da professora Rosana Camarini. Primeiramente, eu gostaria de iniciar falando sobre o problema que motivou esse estudo, que é basicamente a ingestão de álcool durante a gestação. Esse é um problema de saúde pública tanto em escala global quanto no que diz respeito à população brasileira, porque a gente observa uma alta prevalência no consumo de álcool por gestantes. Também é importante falar que esse consumo ele acontece não só durante a gestação, como também durante a lactação. Isso é um problema porque o etanol ele é uma molécula anfifílica, então ele tem a capacidade de atravessar a membrana placentária e se depositar no líquido amniótico, e durante o período de amamentação ele tem a capacidade de passar do leite materno ao recém-nascido. Tanto na gestação quanto o recém-nascido, ele está num período muito crítico de desenvolvimento neuronal. Então, ser exposto a uma molécula neurotóxica como o etanol vai resultar em uma variedade de prejuízos de desenvolvimento permanentes. Esses prejuízos eles estão agrupados no que é chamado de transtornos do espectro alcoólico fetal, o FASD. O FASD ele engloba outras síndromes, mas principalmente a síndrome da alcoólica fetal, que é a mais séria, que é o FAS, que diz respeito tanto a alterações físicas quanto cognitivas e comportamentais. Além disso, alguns estudos mostram que em adolescentes que foram expostos ao álcool no período perinatal, se observou durante a adolescência deles a vulnerabilidade aumentada a comportamentos aditivos e a busca por drogas de abuso como álcool e maconha. Isso sugere que o contato com o álcool gera alterações permanentes no circuito de recompensa e motivação. Pensando nisso, buscou-se estudar quais vias neuronais estariam envolvidas nesse sistema de recompensa. Assim, chega no sistema ocitocinérgico. O sistema de ocitocina é conhecido principalmente por estar envolvido nos processos de parto e lactação, mas ele também é um neuropeptídeo que ele é produzido no hipotálamo, e ele está envolvido na regulação de comportamentos maternais, vínculos sociais, memória associativa, recompensa social e reconhecimento. Além disso, também é conhecido que o sistema ocitocinérgico está muito proximamente relacionado com o sistema dopaminérgico, que é um sistema-chave no que diz respeito ao sistema recompensa, tanto recompensa natural quanto induzida por drogas. O sistema ocitocinérgico ele interage com o sistema dopaminérgico, aumentando a liberação de dopamina no núcleo accumbens, no cérebro. Portanto, o sistema ocitocinérgico ele vai modular a resposta dopaminérgica, amplificando a valoração de estímulos de recompensa social. Sendo assim, quando o sistema ocitocinérgico ele funciona corretamente, a responsabilidade dos neurônios dopaminérgicos ela aumenta e, consequentemente, aumenta-se a liberação de dopamina. Essa modulação entre o sistema ocitocinérgico sobre o sistema dopaminérgico é crucial para codificar o valor motivacional de recompensa social. No entanto, na literatura e em estudos anteriormente realizados no laboratório, observou-se que indivíduos que foram expostos ao álcool na gestação, eles apresentaram níveis reduzidos, tanto dos níveis de ocitocina quanto da sua expressão gênica nos núcleos hipotalâmicos, demonstrando que essa exposição ela gera um impacto direto na síntese e na expressão e regulação desse neuropeptídeo. Sendo assim, isso gera impacto direto sobre o sistema dopaminérgico, que passa a responder menos a estímulos sociais e, como forma de compensar, ele passa a responder proporcionalmente mais a esforços relacionados à droga, como o etanol. Ou seja, é uma disfunção ocitocinérgica causada pela exposição ao álcool na gestação. Ela altera a sensibilidade dopaminérgica no circuito de recompensa e favorece comportamentos mais vulneráveis, como o aumento da busca por álcool, como forma de compensar a diminuição da valorização de estímulos sociais. Pensando nisso, surgem algumas estratégias não farmacológicas como alternativas capazes de modular a plasticidade neural e restaurar as funções que foram prejudicadas pela exposição ao álcool. Então surge o enriquecimento ambiental, que consiste em fornecer estímulos somatosensoriais, motores, cognitivos e visuais, buscando promover a plasticidade neural e, consequentemente, reverter os prejuízos causados pelo álcool. O enriquecimento ambiental ele já se mostrou capaz de modular o circuito de recompensa e reduzir a vulnerabilidade causada pelo álcool, devido à sua capacidade de aumentar as concentrações de ocitocina no hipotálamo. Então, ele acaba reduzindo o prejuízo causado pelo álcool. Nesse sentido, nosso objetivo, portanto, é investigar o impacto da exposição do etanol ao enriquecimento e ao enriquecimento ambiental durante o período perinatal, sobre a preferência condicionada ao etanol e ao consumo voluntário de etanol durante a adolescência na prole. A gente possui duas hipóteses, sendo a primeira referente ao consumo e a segunda referente à preferência condicionada ao local, que serão explicitadas mais para frente. Então, inicialmente, no nosso delineamento experimental será realizado o acasalamento com a identificação do plug vaginal, que, quando for identificado, será determinado como o GD0, ou Gestational Day, do inglês, que é quando se inicia a gestação. Como o nosso estudo ele visa estudar
a manipulação do ambiente, a modulação do ambiente enriquecido durante o período gestacional é do GD1 até o GD18, ou seja, durante todo o período gestacional, os animais serão divididos entre o grupo que será exposto às caixas padrão ou não enriquecidas e o grupo que será exposto à caixa enriquecida. A caixa enriquecida é diferenciada por ser maior e apresentar roda de corrida, brinquedos e também outros animais para garantir, e também esses objetos eles mudam de lugar a um determinado período de tempo para garantir a complexidade, o caráter de novidade e também o estímulo social, proposto justamente pelo enriquecimento ambiental. A partir do dia gravídico 15 e até o dia pós-natal 10, com exceção do dia pós-natal 0, que é justamente o dia em que os animais irão nascer, e para evitar estresse, canibalização, mas do dia 15 até o PN10 será administrado, então, os animais serão divididos entre o grupo que receberá água, que vai funcionar como nosso controle nesse trabalho, e o grupo que receberá etanol, simulando, então, o consumo de etanol durante a gestação. Ambos os grupos receberão por gavagem, visando submeter os animais aos mesmos tipos de manipulação e procedimento. Desse modo, então, a gente já pode definir nossos 4 grupos experimentais, sendo 2 do ambiente não enriquecido, referente ao controle, que serão os animais que vão ingerir água, e o etanol, que são os animais que vão ingerir etanol, e o ambiente enriquecido, seguindo o mesmo raciocínio. Como forma de padronização e ajuste das ninhadas, no PND1, ou seja, um dia após o nascimento dos animais, serão ajustados para que fique 8 filhotes em cada caixa, sendo 4 fêmeas e 4 machos. Posteriormente a isso, no PND 21 vai ocorrer o desmame, e esses animais eles serão separados da mãe e divididos em caixas de fêmeas e machos. A partir do PND 35, então, se iniciam as análises comportamentais. O PND 35 ele foi escolhido porque esse período seria um modelo de adolescência nos camundongos. O primeiro experimento diz respeito ao consumo voluntário, que basicamente vai durar 4 dias, e durante esses 4 dias os camundongos serão colocados individualmente em uma gaiola e vai receber acesso simultâneo a 2 garrafas, uma contendo solução de etanol e a outra contendo água. O experimento ele vai ser feito com a motivação de medir a propensão espontânea do animal a preferir o álcool ou a água quando se tem acesso aos 2 simultaneamente, refletindo o consumo voluntário natural deles. Essa medida ela vai ser obtida posteriormente ao período que eles vão ter disponíveis. Depois as garrafas serão recolhidas e vai se medir o quanto foi consumido de cada uma delas. Então retornando à nossa hipótese inicial em relação ao consumo, espera-se que, em relação aos indivíduos que foram expostos ao álcool no período perinatal e também expostos no ambiente enriquecido, que haja um consumo maior, ou seja, uma preferência por consumir a água, enquanto que os indivíduos que foram expostos perinatalmente ao etanol, mas não foram expostos ao ambiente enriquecido, eles vão apresentar um consumo maior do etanol. Além disso, como segundo experimento, a gente pretende realizar um método de preferência condicionada por local, o CPP, que avalia o valor motivacional e a capacidade de condicionamento de um estímulo. Esse teste ele vai simular com pistas ambientais ligadas ao consumo, como que isso pode influenciar a preferência e busca por drogas, que é um fator crítico na dependência. Então, basicamente, esse protocolo ele é dividido em 3 fases. Ele dura 10 dias e ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é de habituação, a segunda de condicionamento e, por último, ocorre o teste. Na fase de habituação, basicamente, o camundongo ele vai ter livre acesso ao aparato completo da CPP, que é composto por uma câmara esquerda, que apresenta linhas horizontais e o piso em malha cruzada, e a câmara direita, que apresenta linhas verticais e o piso em malha simples, permitindo que ele diferencie esses ambientes. Nesse primeiro dia, ele vai só ter acesso livre para que ele possa conhecer o local e também a gente possa medir uma preferência basal desse animal. Nos próximos 8 dias, então, será realizado o condicionamento, em que, em dias pares, os animais receberão uma injeção intraperitoneal de etanol e serão colocados na câmara esquerda, e nos dias ímpares eles também receberão uma injeção peritoneal, porém contendo solução salina, que seria um estímulo neutro, e serão colocados na câmara direita. Teríamos o último dia de teste, que é para ver, então, se o animal realizou essa associação do local esquerdo ao etanol e do local direito à solução salina ou à ausência de algum estímulo. Então, no último dia, a gente só vai medir a quantidade de tempo que o camundongo passa em cada uma das câmaras e iremos analisar para ver uma possível indicação de preferência por um dos locais. E retornando à nossa hipótese agora, no que diz respeito à CPP, a gente acredita que os animais que foram expostos perinatalmente ao álcool e também expostos ao ambiente enriquecido vão apresentar uma menor
preferência pelo ambiente associado ao etanol, enquanto que aqueles que não foram enriquecidos vão apresentar uma maior preferência por esse ambiente associado ao etanol. Então a gente vai conseguir ver se o enriquecimento vai conseguir diminuir essa vulnerabilidade da exposição pré-natal ao álcool. Para conectar comportamento e mecanismo, a gente vai propor fazer análises de imunofluorescência. Isso, uma parte dos animais passará por perfusão e terá o cérebro congelado para realizar a imunofluorescência. Essa imunofluorescência ela vai incluir a marcação de neurônios dopaminérgicos, também marcação com CFOS para marcar a atividade neuronal e a marcação com marcador nuclear DAP. Outra parte e posteriormente as imagens serão analisadas em microscópio de fluorescência. A outra parte dos animais, após a eutanásia, que em ambos os casos vai ser realizado com isoflurano, ela vai passar por decapitação e congelamento, e esse cérebro posteriormente vai passar por análises moleculares com o PCR para conseguir identificar o aumento do número de RNA mensageiros da dopamina e de RNA mensageiros dos receptores da dopamina para identificar o aumento do número identificar, né, o aumento do número. Gostaria de destacar a translacionalidade do estudo, que o modelo de exposição perinatal ao etanol é um análogo relevante ao FAGE em humanos e aumento da vulnerabilidade observada em adolescentes, porque replica a exposição do sistema nervoso em fases críticas do desenvolvimento. Além disso, o enriquecimento ambiental nos animais ele pode ser pensado de forma análoga a intervenções humanas, como programas de estimulação precoce, ambientes familiares ricos, interação social, atividades que promovam aprendizado, exercício físico, mostrar que o enriquecimento ambiental reduz o consumo e o condicionamento ao etanol em uma prole exposta perinatalmente pode indicar que intervenções ambientais precoces têm potencial de diminuir essa vulnerabilidade ao uso do álcool em humanos com o histórico de exposição pré-natal. Então, esse trabalho ele visa contribuir tanto para a proposição de estratégicas não farmacológicas aplicáveis em políticas de saúde pública e programas de reabilitação, Então, esse trabalho ele visa contribuir tanto para o entendimento do mecanismo das alterações induzidas pelo etanol, quanto para a proposição de estratégias não farmacológicas aplicáveis em políticas de saúde pública e programas de reabilitação. Por fim, apresento o meu cronograma e muito obrigada.